Bom dia, Michel de Paula passando para mais um resumo do mercado. Hoje, dia 5 de maio de 2025. Bom, começando aqui pela o calendário econômico, nós viemos de uma semana aí de non-farm payroll, né, que é o índice de empregabilidade americano, basicamente saiu dentro do esperado, inclusive com os mesmos resultados do último, né, do mês anterior. Então, mostrando que a economia basicamente segue de forma linear, né, não surpreendeu de nenhuma forma. Basicamente, a gente já tinha uma recuperação do mercado por conta da última queda, principalmente por essas quedas tarifárias, né, essa guerra tarifária do Donald Trump, e o mercado se recuperou um pouco depois desse abrandamento, desse discurso. Hoje, a gente vê, inclusive, o mercado um pouco corrigindo, né, principalmente porque, embora tenha tido essa conversa de mais branda em termos de guerra tarifária internacional por parte do Donald Trump com os outros países, em especial com a China, hoje ele voltou, né, nos últimos dias ele voltou nesse discurso de uma possível guerra tarifária, principalmente colocando 100% de taxa sobre os filmes feitos no exterior, né. Isso dá um pouco de incerteza no mercado, mas basicamente por conta de toda essa ideia dessa possível guerra tarifária e o que isso pode, repercutir na economia. O que vai estar muito em foco dentro dessa semana, além dessas questões tarifárias dentro da economia americana, é também os resultados do FOMC, né, que vai sair sobre possíveis cortes de taxa de juros, que não é esperado para essa semana, é esperado para a próxima reunião do FOMC, né, e acompanhar um pouquinho, principalmente, como vai repercutir os resultados da divulgação de balanço. Essa semana nós temos ainda muitos resultados de empresas grandes de divulgação de balanço, então é importante acompanhar o resultado para que a gente vê, né, se sai acima do esperado ou abaixo do esperado. Porque por enquanto, né, eu tinha passado, inclusive na semana passada, o que a gente vê é os índices se recuperando desde o dia 7 de abril, seguindo essa linha de tendência de alta. Em rompendo essa linha de tendência de alta, pode ser sim que dê alguma correção, mas basicamente a gente passou um mês aqui nessa correção positiva dos índices americanos. Bom, seguindo um pouquinho mais sobre os resultados que a gente tem encontrado até agora, além do resultado do FOMC, da press conference, né, da conferência da FOMC, uma das coisas que vai ser importante também é o resultado do petróleo, né, do estoque de petróleo. Uma demanda maior, ou seja, um resultado abaixo do esperado, né, uma diminuição do estoque de petróleo pode favorecer o petróleo. O petróleo, eu tinha passado, inclusive, na semana passada, que ele vinha aqui, de repente, poderia buscar essa zona de suporte, seria $55 o barril, e foi exatamente o que fez essa marcação, inclusive, eu mantenho desde a semana passada. Quem quiser acompanhar os meus resultados, vocês podem acompanhar pelos outros vídeos e para quem está registrado dentro da plataforma também, vocês podem pedir o arquivo do resumo do mercado, onde eu estou colocando inclusive os gráficos mostrando as tendências e o que eu creio para cada ativo dentro da semana. O resultado do petróleo, porque principalmente teve a conferência da OPEC+, onde ela assegura que ela vai aumentar a quantidade de produção. Então tem um medo, né, de excesso de produção que possa derrubar o valor do petróleo. E como o mercado normalmente trabalha em antecedência, é isso que a gente está vendo, né? Basicamente o petróleo tocando a zona de $55 o barril, onde ele fica trabalhando entre $55 o barril até $60 o barril. É claro que rompendo essa zona de $55 o barril, ele poderia buscar mínimas até maior, em torno de $50 o barril. Porém, essa semana, enquanto não temos dados novos, ele deve trabalhar entre essa parte de 55 até $60 o barril. Por isso que o resultado, inclusive, eh, da, da- do inventário de petróleo é importante essa semana.
Outro ativo, né, que começa a perder um pouco de valor é a libra esterlina. A libra esterlina, porque ela tem a expectativa de redução da taxa de juros, né, por conta do Banco Central, né, da Inglaterra. Então, basicamente, se a gente for olhar aqui o GBP/USD, a gente vai olhar aqui que ultimamente ele deu essa correção aqui, mas segue claramente, isso é importante porque nos dá até uma janela de entrada, porque segue claramente uma tendência de alta em relação ao USD, né, ao dólar. Isso daqui, sempre próximo dessa zona da linha de tendência de alta, é importante porque te dá a possibilidade de uma compra. Se a gente for ver aqui, o GBP ele dá claramente essa zona aqui como uma zona de suporte, seria exatamente no meio desse canal, onde ele está trabalhando aqui, pode ficar transitando entre essa zona antes de um rompimento desse topo, né, que seria em torno de 1,33, né? Eh, Basicamente, nós temos essa semana essa entrega da taxa de juros, que é exatamente o esperado, 4,25 a 4,50, e passando um pouquinho então para os gráficos, é que eu passei um pouquinho mais da fundamental, passando um pouquinho para os gráficos, eu já comentei um pouco da US 500, que segue essa tendência de alta, né? Já comentei também do dólar, o índice do dólar, só passando aqui para o índice do dólar, porque ele nos dá a referência contra todas as moedas, né? Ele segue essa linha de tendência de alta aqui. Em rompendo essa linha de tendência de alta, ele poderia buscar aqui a 92.215 aproximadamente. Porém, ele trabalhando em cima dessa linha de tendência de alta, né? E em caso de rompimento, ele fica ainda próximo de uma zona de suporte. Então, por enquanto, aguardando os novos resultados aqui, mas enquanto ficar acima dessa linha de tendência de alta, basicamente a gente tem aqui uma possível janela de compra, inclusive falando do DXY, né? Jogando um pouquinho eu estava falando, já comentei um pouquinho sobre a libra esterlina, né? Ela basicamente seguindo essa linha de tendência de alta, passando um pouquinho para o ouro. O ouro, eu tinha passado na semana passada, inclusive, que ele deveria trabalhar dentro dessa zona, porque essa zona é uma zona de retração da Fibonacci, né? Então ela basicamente dá uma extensão e ela dá outras zonas que pode trabalhar como suporte e resistência. Ela realmente, quando tocou, que eu tinha passado antes mesmo dela tocar, que ela poderia tocar e basicamente fazer essa correção, porque essa correção ela joga próximo da próxima zona de suporte, antes de buscar de novo o topo, né? E foi o que ela fez. E hoje, ganhando um pouco de valores, principalmente por conta dessa insegurança, né? E a gente pode ver isso também regado a esse novo discurso de taxar 100%, por exemplo, dos filmes estrangeiros ou produzido no exterior por parte da economia americana, né? Um discurso do Donald Trump está realizando nesse momento. Petróleo já comentei um pouquinho, então basicamente seguindo essa tendência de baixa por conta dessa supply, né, desse excesso de suprimentos, né? E o Bitcoin, eu tinha passado também que ele estava seguindo essa tendência de alta aqui, rompeu um pouco essa tendência de alta e hoje passa por uma lateralização. Eu tinha passado que ele deveria trabalhar nesse canal, ó, e é basicamente o canal que ele trabalhou na semana passada, ainda sem grandes movimentos que justifique dizer que ele possa romper esse canal. Então deve trabalhar, se a gente for jogar aqui para o Bitcoin, deve trabalhar ainda nesse canal entre 90.800 até, aqui eu tô cortando um pouquinho, até, deixa eu só puxar o gráfico aqui, até 99.500 aproximadamente, né? Aqui eu coloquei um pouco de resumo, né? Basicamente a gente está nessa questão das ações de perspectiva, que o pessoal vai estar tudo olhando essa semana os resultados dos reportes, né, de resultado, a entrega do Reino Unido de um corte de taxa de juros, né, esperado, a parte de energia, a gente vê basicamente o petróleo caindo por conta dessa situação da OPEC+, que aumentou o fornecimento de barril, né?
E passei um pouquinho da agenda da semana, que eu acho que isso daqui seria o principal para essa semana. Caso você queira receber esse resumo do mercado, você pode me mandar uma mensagem, né? Caso você esteja registrado dentro da Multibank, você pode me mandar uma mensagem e um dos nossos account managers vai começar a te mandar esse resumo do mercado diariamente. Não diariamente, mas pelo menos 3 vezes por semana, tá? Porque basicamente hoje eu estou fazendo a abertura do mercado, o acompanhamento do mercado na quarta-feira e depois na sexta-feira o fechamento do mercado, né? Lembrando que na Multibank você tem 20% de bônus por depósito, tá? E eu acho que isso é tudo por hoje. No mais, desejo a vocês aí excelente trades e uma ótima semana.